Olá, como estão todos? Espero que bem. Estamos aqui mais uma vez no canal da CBM no YouTube para trazer mais uma reflexão para vocês neste momento que passamos por essa pandemia em que a recomendação dos órgãos de saúde é ficar em casa. Obedecendo esta recomendação, a nossa casa está fechada, então nós abrimos este canal para que você continue a receber na sua casa os esclarecimentos devidos, uma palestra, algo que lhe conforte, que lhe auxilie. E o tema de hoje é bem atual: aprendizado nos instantes de crise. Este tema, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Então vamos começar a refletir. O item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, começa com a narrativa de Mateus 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mas há uma condição para que alcancemos estas bem-aventuranças e a entendamos, porque é difícil entender, sofrer e ainda ser bem-aventurado. Então vamos lá, qual que é esta condição? Ela está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele, necessariamente, tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Então vamos aqui explicar esse item porque é muito importante. Tudo que nos acontece na nossa vida, tudo que acontece no nosso planeta, tudo que acontece tem que ter uma causa. E quando nós pensamos em Deus, esse Deus nosso Pai, bom e justo, como traz ali nos primeiros itens, nos 13 primeiros itens do Livro dos Espíritos, que vem falando sobre Deus, nós vamos encontrar ali que é Deus, causa primária de todas as coisas, vamos encontrar os atributos de Deus, e entre esses atributos tem o Deus bom e justo. E nós temos que ter isso dentro de nós, isso tem que fazer parte de nós, para que possamos entender, compreender e receber a consolação que inclusive o Espiritismo nos traz. Se não concebermos Deus soberanamente justo e bom, fica mais difícil de entender, inclusive, o que Jesus nos trouxe nas bem-aventuranças. Vamos seguir. Por estas palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compreensão que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento seu prelúdio de cura. Também pode essas palavras serem traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Olha,
como é difícil. Bem dizer do sofrimento como prelúdio de cura. Sofrer com resignação. É claro que sofrimento é difícil. Passar por qualquer dificuldade é difícil. Mas ali o Evangelho está nos falando que esses momentos que passamos aqui, e que são breves momentos, se nós formos analisar profundamente, são breves momentos que passamos de sofrimento, eles são um resultado, na maioria das vezes, de algo que fizemos nesta encarnação ou em encarnações passadas e que estamos quitando, estamos pagando. Vamos voltar lá para ver direitinho. Ó. O sofrimento como prelúdio da cura. Então, este sofrimento é a cura, é o que precisamos para nos tornarmos, às vezes, melhores, para progredir, para no plano espiritual, porque Jesus ele sempre traz que no futuro nós estaremos melhor. A recompensa vem no futuro. Esse futuro é o plano espiritual, é quando desencarnamos, quando estamos na verdadeira pátria espiritual. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Olha só. Suportadas pacientemente. Essas dores nos poupam séculos de sofrimento na vida futura, na verdadeira vida, onde eu falei que Jesus promete as consolações, promete-nos a bonança, a boa vida. É na vida futura. O homem que sofre assemelha-se um devedor de voltada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje, mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Não é consolador? Nós que temos dívida no cartão de crédito. Quem é que não tem dívida no cartão de crédito? São poucos. Temos dívida no banco. Temos dívidas ali com uma loja, com alguém que passa na porta vendendo alguma coisa. De repente ele chega para nós e fala o seguinte: olha, você me deve X, me pague só uma centésima parte, só a primeira parcela, e eu quito toda a sua dívida. Nós não iríamos ficar contentes? Não estaríamos dando pulo de alegria? O Pai faz isso conosco a todo instante. Muitas das vezes ele nos manda uma dificuldade, ele nos manda uma prova para passar, ele nos manda um sofrimento que vai nos servir para quitar a nossa dívida. Através daquela dor que estaremos passando naquele momento, pode ser a quitação da sua dívida. E você pode entrar na vida futura já sem essa dívida. Cuidado, que muitas vezes nós acumulamos dívidas, nós fazemos mais dívidas, exatamente quando não trabalhamos a resignação diante da vontade do Pai e diante do que nos acontece. Para a gente ter uma outra ideia disso daí, do que acontece também, de como aprender nos momentos de crise, eu vou trazer uma historinha, que é a parábola da vaquinha. Vamos ouvir a parábola da vaquinha.
Um sábio com seu discípulo, andando pelo mundo, já no final da tarde, precisando de um lugar para repousar, eles avistam no alto da montanha um casebre. E nesse casebre eles vão até ele, chegando lá, encontram uma família, um senhor, sua esposa, 3 filhos, bem assim, pobres, mas que os convida para entrar. Eles vão fazer uma refeição. O discípulo, principalmente, nota que na mesa há pouco alimento, quase não daria nem para eles comerem, na verdade, e pergunta, né, para o senhor, para o dono: como é que vocês fazem para se sustentar? Aí ele disse: está vendo aquela vaquinha ali fora? Aquela vaquinha é o nosso sustento. Dela nós tiramos o leite e fazemos algum alimento, e o restante, o que sobra, levamos até a cidade e trocamos por outras mercadorias para continuarmos a sobreviver. Ela é tudo o que nós temos. Acabaram de jantar, foram dormir, logo cedinho, mestre e o discípulo levantam, e quando iam saindo, o discípulo, ainda preocupado com aquela situação, com aquela família, pergunta para o mestre: mestre, o que podemos fazer para ajudar essa família? O mestre olha para ele e responde: pegue a vaquinha, leve até aquele abismo, aquele barranco, e empurre ela para baixo. Mate a vaquinha. O discípulo, assustado: mas mestre, se nós fizermos isso, é a única fonte de alimento deles, como é que eles vão viver? O mestre não titubeou. Pegue a vaquinha e jogue no barranco. Assim o discípulo fez. Matou a vaquinha e foram embora. Passado algum tempo, aquele discípulo, com remorso do que tinha feito, deixou o seu mestre e voltou, resolveu voltar para visitar aquela família. Já foi pensando no caminho, acho que nem estão mais lá, né? Perderam tudo, algo de pior deve ter acontecido. Quando chegou perto, avistou lá no morro não mais um casebre, mas uma casa mais bonita, com jardins. Aí ele logo pensou: realmente aquela família não deve estar mais lá. Se aproximou do portão, viu um dos criados e perguntou: aquele senhor que vivia aqui, aonde ele está? Não, ele está ali, ó, está ali no jardim com seus filhos. Ele foi até o jardim, logo o senhor o reconheceu. Mas você é aquele discípulo que esteve aqui? Nossa, prazer em vê-lo novamente. E o discípulo logo perguntou: mas o que aconteceu com vocês? Né? Como que há essa transformação? Ah, o senhor não sabe. Assim que vocês nos deixaram, nós levantamos, saímos e a nossa vaquinha tinha caído no barranco e morreu. Foi terrível. Perdemos a nossa única fonte de sobrevivência. Mas olha que coisa incrível. Tivemos que procurar outros meios para sobreviver. Descobrimos meios e formas de conseguir sobreviver. Conseguimos descobrir coisas ali entre nós que nós sabíamos fazer que nem pensávamos. E isso foi dando certo, fomos descobrindo, fomos fazendo as coisas certas, fomos crescendo e hoje estamos muito bem. Bendita a hora que essa vaquinha morreu. E aí o seu discípulo entendeu o que o mestre fez. É assim. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Muitas vezes estamos envolvidos tanto naquele sofrimento,
Estamos tão acostumados a sofrer com aquilo que não vemos solução, que não vemos como sair daquilo. Fora que muitas vezes nós, como espíritos ainda em evolução, somos tão acomodados, esta que é a palavra, somos acomodados a tal ponto que para nós está tudo bom. Não importa se está sofrendo. Eu tenho ali o meu saláriozinho, eu tenho um pouquinho de comida em casa, eu tenho o meu trabalho, tá bom. Mas e quando eu perco? É a história da vaquinha. Ele precisou perder para correr atrás. Nós, às vezes, precisamos sofrer para correr atrás, para buscar alternativas, buscar algo que nos traga possibilidades melhores. Nós somos assim, como espíritos ainda em evolução. Mas, Antônio, o que eu tenho a ver com tudo isto? Esta questão eu trouxe aqui para a gente refletir sobre o nosso momento, sobre a pandemia que está se abatendo sobre todo o planeta e que chegou às nossas casas, bateu firme em nós, porque nós no momento temos aí muitas pessoas perdendo os empregos, ficando doentes, a nossa casa, por exemplo, está fechada. O que eu tenho a ver com isso? Poxa, eu não pedi nada disso. Acho que nem estava na minha prova isso. Será que eu fiz algo assim tão ruim para merecer tudo isso? É muito interessante. E eu trouxe aqui para vocês, da terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6 da Lei de Destruição, flagelos destruidores, para a gente tentar entender um pouco do que está passando, e além de entender um pouco do que está passando, o que nós podemos e devemos fazer para tirar ensinamentos deste momento. Vejamos. Na pergunta 737, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Esses flagelos destruidores, cabe aqui uma explicação, eles podem ser tanto causados pela natureza, por Deus, como também pelo homem. As causas da natureza, de Deus, são os flagelos como a gente está vivendo. Pandemias de vírus, pandemias com, às vezes, ou flagelos por terremoto, um maremoto, algo da natureza, chuvas que alagam tudo. Esses são os flagelos naturais. E os flagelos que o homem cria por causa do seu orgulho, por causa da sua vontade de ter, né? A ganância, que são as guerras, as brigas, né? Políticas, que acabam afetando as pessoas. Olha a resposta. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Esses flagelos que nos atingem, que atingem toda uma humanidade, às vezes toda uma população, como está atingindo agora esta pandemia, tem um fim. Ele não vem à toa. Não é só para causar morte, desencarne, mas para fazer progredir os espíritos mais depressa. Mas como vamos progredir desencarnando espíritos em massa? Vamos continuar vendo o que Kardec nos traz. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Eu
Eu garanto que vocês pensaram isso. Olha, Kardec também pensou. Mas espera aí, para fazer a humanidade progredir, eu preciso trazer tanta dor, tanta dificuldade? Será que ele não pode, não tem outro meio? Pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Pode, mas não emprega. Porque não estuda. O que é esse estudar os meios, né? Conhecimento do bem e do mal? Não é o de estudar lá na CBM, não é o de fazer curso. Claro que também a gente vai conhecer o bem e o mal, sim, através disso, principalmente conhecendo a lei de Deus. Mas é de conhecer o bem e o mal no seu dia a dia, vendo os exemplos, analisando o que está acontecendo. Quanto de nós vemos todo o tempo, todo instante, que a bebida nos prejudica, que o fumo nos prejudica, que a droga nos prejudica, e muitas das vezes bebemos, fumamos e usamos droga. Então, algo está errado. Nós não encaramos da forma correta esse progredir, entender esses meios. Então, tem que vir o quê? O castigo. Vamos pôr uma parte nesse castigo. Deus não castiga ninguém. Em muitos momentos nas obras básicas, os Espíritos nos falam que faltam para eles, por causa da nossa ainda falta de como escrever, de nos comunicarmos, alguns termos, falta termos. Então eles têm que adaptar o pensamento deles aos termos que nós temos. E aí entra o castigo. Na verdade, na lei de Deus não existe castigo. Na lei de Deus não existe nem castigo e nem recompensas. O que existe são consequências. Se os meus atos não forem bons, eu tenho consequências não boas, não tão boas. Se os meus atos forem bons, as consequências são de recompensa. É assim que funciona a lei de Deus. Não é uma questão de castigo. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Kardec é muito esperto, ele é muito perspicaz. O que ele está dizendo aqui? É o que nós estamos vendo atualmente. Morrem pessoas, desencarnam pessoas de bem, outros que ainda não o são estão ainda na ignorância. Abate-se a todos. Como é que pode isso? É justo isso? Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Nós pensamos nisso no perverso, no bom, ou que estamos sofrendo, ou que estamos desencarnando, porque nós só nos referimos ao corpo, ao estado material. E não antevemos o futuro, que o nosso futuro é a vida na espiritualidade. É sem esta roupa que estamos vestindo. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Então imagina, nós estamos muito ainda no terra a terra, pensando no aqui, no agora. Como vai ficar a minha família? Como vai ficar agora meu emprego? O que eu vou fazer na minha vida? Se eu desencarno.
Qual o problema de desencarnar? Nós morremos? Se eu disser para você que a morte não existe, nós somos espíritas, cristãos, nós sabemos da reencarnação, que o espírito é eterno e que sua verdadeira vida não é aqui neste plano. Nós estamos aqui de passagem para aprendermos, para evoluirmos através do estar na matéria. Então, por que ficamos ainda? É exatamente por causa de algumas leis de Deus que ele coloca, a lei de conservação, a lei de destruição, mas que temos que superar não superar a lei, mas superar a matéria. Temos que aprender com o que estamos passando, com o que está nos acontecendo e progredir. Pensar sempre no depois do desencarne. Na espiritualidade, que é a nossa verdadeira vida. Como eu quero estar? Eu quero estar ainda com dívidas ou eu quero já quitá-las? Eu quero estar melhor para voltar numa próxima melhor. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de ser bons, Kardec fala. Se consideráveis a vida qual ela é quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe dareis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Olha a espiritualidade nos consolando. Não importa se somos bons, se não temos nada a ver com isso. Talvez não tenhamos nada a ver com isso, mas Deus é bom e justo. E para aquele que compreende isso, na outra vida achará a compensação, achará a sua recompensa. Na verdade, a consequência será outra, será melhor, se ele a suportar sem murmurar. Venha por um flagelo a morte, ou por causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo. Lógica e muito explicativa essa resposta dos espíritos superiores. Uma hora todos nós vamos desencarnar. Às vezes, esta partida, ela se faz com muitos ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo agora na pandemia. Mas veja bem, Deus está no comando. Jesus, nosso governador planetário, está no comando. Nada acontece por acaso. Deus é bom e justo. Quando chega a hora de partir, quando chega o momento, vamos partir. Seja por causa de um vírus, seja por causa de uma outra doença, seja da forma que tivermos e que melhor for para quitar as nossas dívidas. Não pense que aquele que está morrendo por causa da Covid-19 é diferente daquele que morre por um acidente ou que morre pela sua falência múltipla de órgãos ao fim de seus 100 e poucos anos. Cada um tem, na sua trajetória de vida, as necessidades, os sofrimentos que precisa e sem esquecer das causas, que são dos nossos próprios atos, que nos levaram àquilo. Não há nem recompensa, nem castigo. Consequências.
Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Essa questão e essa resposta é muito atual. Nós estamos realmente passando por aflitivas necessidades neste momento e estamos antevendo que essas necessidades vão continuar por um bom tempo. Olhe a resposta. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Então, este é o momento que estamos vivendo. Vemos aí a solidariedade, vemos aí a inteligência através da ciência buscando a cura, buscando o tratamento, vemos aí uma porção de empresas hoje buscando meios de fabricar equipamentos essenciais para a nossa saúde, para nos manter. Vemos aí todo esse movimento que está sendo feito e principalmente o da solidariedade, principalmente o da caridade com aquele que não tem. E ai daquele que não o faça, porque ele está deixando que o seu orgulho e o seu egoísmo o domine, como está ali na questão. Paciência e resignação é o que nos pedem, e amor ao próximo. Eu vou terminando por aqui, deixando para vocês, mais uma vez, o meu sincero votos de paz, de harmonia, terminando dizendo que não está tudo perdido. Fique tranquilo. Lembrando de uma letra de uma música que fala que às vezes o nosso sofrimento, né, é para buscar aumentar a nossa fé. Ela diz que mesmo que vier noites traiçoeiras, e se a cruz que estamos carregando é muito pesada, Cristo estará conosco. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Que possamos sorrir muitas vezes, aprender com o que estamos passando. Para encerrar, eu vou deixar para vocês um pequeno mimo. Fiquem em paz, que o Senhor nos acompanhe e nos ilumine sempre.